Pronto, vamos iniciar então nossa aula, pessoal. Nessa aula a gente vai conversar sobre as rotas de gasificação. Conforme eu falei, caso vocês observem alguma necessidade, vocês podem me interromper, tá? Em qualquer momento para levantar alguma dúvida ou pedir que repita algo que não tenha ficado claro. A nossa disciplina, a disciplina de processo de transformação termoquímica, uma disciplina aí, componente obrigatório para os alunos que desenvolvem o projeto lá junto com a INP, programa de PRH e INP da UFMA. E nessa unidade 2, o que eu quero discutir basicamente com vocês, inicialmente nessa aula, são as rotas de gaseificação. A primeira pergunta que eu queria conversar com vocês, basicamente, é o que é gaseificação. A gaseificação ela pode ser entendida como um processo que consiste na transformação de uma fonte orgânica ou inorgânica, né? Aqui é um critério, normalmente a gente fala em orgânica devido à presença do carbono, já que ele é um dos produtos de interesse. Aí, essa fonte pode ter característica sólida ou líquida, não temos uma distinção, muitas vezes ela pode ser considerada até uma fonte gasosa, tá? Também tem uma certa transferência de característica aqui na definição em si, para produzir, finalmente, uma fase gasosa e uma fase sólida. Normalmente, o que a gente tem interesse decorrente dessa produção é essa fase gasosa, tá? Normalmente a gente está interessado na produção dela porque ela é rica em compostos de interesse, como, por exemplo, o gás hidrogênio, que pode ser utilizado diretamente nas rotas de finalização para a produção de energia através das células a combustível, pode ser utilizado em alguns veículos aí com finalidade de queima para transporte, mas também temos a rota aí que visa, né, as rotas de gasificação que visam a produção de gás de síntese, que pode ser utilizado em outro processo químico que a gente vai estudar na última aula dessa unidade, para sintetizar e dar origem aí aos diferentes produtos de combustíveis sintéticos que a gente conhece, sendo eles metanol, etanol, gasolina sintética, diesel sintético e todo o resto. Essa fase sólida, normalmente, ela não tem interesse direto, ela é um subproduto aí de reação, e ela é majoritariamente composta aí por compostos de pouco interesse. Esses compostos são assim, as cinzas, que são basicamente os minerais presentes na fonte orgânica que a gente está gaseificando, e algum resquício de material carbonáceo que, porventura, não consiga ser efetivamente transformado ao longo do processo de gaseificação em dióxido de carbono ou monóxido de carbono. Essa fase sólida ela é majoritariamente composta por carbono sólido, em sua essência, o que a gente conhece como coque. Então, conforme eu falei, já apresentei essas definições para vocês, né? A fase gasosa ela é denominada majoritariamente como gás de síntese. Ela é um composto de alto poder calorífico, pode ser utilizada para geração de energia diretamente ou aplicada em processos de síntese visando a produção de biocombustíveis. A fase sólida, como eu chamei, é uma fase inorgânica, conforme comentei com vocês. O principal componente dela são as cinzas presentes nessa fonte orgânica que a gente utilizou ao longo do processo de gaseificação. Essa conversão, né, que a gente está classificando e roteirizando como sendo gaseificação, ela é representada dentro do aspecto reacional por um processo que é majoritariamente oxidativo em relação à matéria orgânica que a gente está alimentando no reator. E esse processo ele ocorre na presença de alguns agentes que são agentes promotores da oxidação. Os agentes mais comuns que promovem essa rota oxidativa que culmina na gaseificação são água, oxigênio e dióxido de carbono, ou então combinações entre esses compostos. Lembrando que, para o uso de oxigênio, é muito comum a substituição desse oxigênio por ar, tá? Por ar atmosférico, por ser uma fonte mais barata. Antes de passar para a próxima parte, deixa eu só roteirizar para vocês um detalhe importante disso aqui, tá? A gente, quando fala em rotas de gaseificação, vou tomar o metano como exemplo, tá? Por ser uma fonte abundante e comum. A gente pode juntar esse metano com diferentes agentes oxidantes, tá? Que eu vou chamar aqui de AO por enquanto. Esses diferentes agentes oxidantes são responsáveis por promover essa etapa oxidativa que culmina na gaseificação em si. Dentro dessas rotas, elas ganham nomenclaturas diferentes ao longo da literatura. Então, é importante vocês estarem familiarizados com a nomenclatura que essas rotas ganham. Por exemplo, se esse agente oxidante for a água, essa reação ela ganha o nome de reforma a vapor. Se esse agente oxidante for o dióxido de carbono,
a reação ganha o nome de reforma seca. E se esse agente oxidante for o oxigênio ou o ar, essa reforma ganha o nome de reforma oxidativa, que são as três fontes bases de agente oxidante que eu apresentei para vocês ali agora há pouco, e que podem culminar nessa representação dessa transformação oxidativa que a gente quer promover na matéria orgânica para dar origem ao gás de síntese. Né? Lembrando que a nossa reação, de forma muito simplificada, né, a gente quer juntar o nosso material carbonáceo, nesse caso aqui representado pelo metano, com o agente oxidante para dar origem aqui a uma mistura que a gente tem interesse, tá, que é majoritariamente composta por hidrogênio e monóxido de carbono, que é o que a gente chama de syngas, mas aqui a gente tem a presença de alguns outros compostos, tá? Por exemplo, toda fração de material que efetivamente não tenha sido convertida originalmente pela reação e todos os outros subprodutos das cadeias de reações que culminam nessa transformação. Então, além do gás de síntese, a gente vai ter aí quantidades significativas de dióxido de carbono, metano, água, oxigênio, nitrogênio, em caso de uso de ar. Então, aqui a gente tem uma série de outros componentes que levam aí essa reação a não ser assim tão simples, né? Porque a gente tem a presença de múltiplos componentes ao longo da transformação. Um detalhe importante, conforme eu falei, é que a gente pode usar misturas entre essas frações de agentes oxidantes que a gente está falando aqui. Então, não é suficiente conhecer essas três rotas, porque elas não são as únicas. E por que que foram feitas, né? Por que que juntamos essas frações? A rota que mais se difundiu inicialmente foi a rota de reforma a vapor, que é essa rota aqui que usa água. Só que ela é uma reação com característica muito endotérmica. É uma reação que precisa de uma demanda de energia, de uma fonte de energia externa para que ela aconteça. E a reforma oxidativa é uma reação com característica pronunciadamente exotérmica, ou seja, que libera uma quantidade representativa de energia ao longo de sua ocorrência. A reforma seca, assim como a reforma a vapor, é bastante endotérmica também. Então, pensando em suprir essa demanda energética, foi pensado em utilizar dois agentes oxidantes ao mesmo tempo. Então, a ideia foi juntar água e oxigênio. Isso aqui resultou na reação de reforma autotérmica, que é a junção da reforma a vapor com a reforma oxidativa. Então, aqui você vai ter o metano reagindo com oxigênio ou ar e água simultaneamente. Qual a vantagem dessa junção? Essa reação, como o próprio nome diz, ela pode acontecer com características autotérmicas, né? Ou seja, você pode não precisar de uma fonte externa de energia, porque toda a energia necessária e suficiente para que a reação aconteça é provida por essa fração de oxigênio ou ar que está sendo alimentada ali no seu reator. Então, é um dos objetivos básicos aí dessa junção. Obviamente, por razões óbvias, foi pensado em fazer a mesma coisa com a reforma seca, que é o que a gente chama de reforma seca autotérmica. Esse é o nome mais comum aí traduzido para o português, muito embora em língua inglesa temos alguns outros nomes que representam essa transformação. Então, ela é a reação entre CH4, CO2 e oxigênio e ar. E, a partir daí, uma série de outras conjugações foram pensadas. Por exemplo, se juntou o CH4 com CO2 e água, que apesar de ser um processo demasiado endotérmico, é um processo de interesse porque diminui a presença de carbono na condição de alimentação aqui, o que faz diminuir a fração de monóxido de carbono produzido na reação, fazendo com que o global de produto formado tenha interesse para aplicações posteriores. A gente vai discutir isso melhor na aula aí de Biomass to Liquid. Mas essa reação também ganhou o nomezinho dela, que é a reação de reforma seca combinada com reforma a vapor. Não vou escrever porque é simplesmente a junção dos dois nomes. E assim foram se criando, né, quebra-cabeças de transformações termoquímicas, visando aí garantir a aplicabilidade dessa transformação, dessa reação ao longo da transformação termoquímica em si.
Essas reações, elas, embora pareçam ser transformações simples, elas não são tão simples assim, porque normalmente elas são representadas por um conjunto complexo de transformações. E esse é o principal objetivo da aula de hoje, apresentar para vocês como é que essa transformação efetivamente acontece ao longo da modificação da biomassa, tá? Porque quando a gente fala hoje em dia de gasificação, o que é que a gente tem que ter em mente? A gasificação, ela vem sendo reportada atualmente como um caminho para a promoção do uso de fontes residuais de bioprocessos ou da agroindústria, visando a produção de energia limpa. E é por isso que as rotas de gasificação têm esse papel de destaque aí dentro da tecnologia química como um todo, vamos chamar assim, porque ela é um grande provedor de fontes de energia sustentáveis, tá? E, obviamente, essa preocupação ela é originada da mesma preocupação que levou a gente a desenvolver os biocombustíveis, né, que é o alto uso de fontes fósseis, ou seja, fontes não renováveis de energia, como sendo os principais provedores de energia no mundo moderno. Galera, eu esqueci de falar, acredito que todo mundo já tenha feito disciplina comigo, mas eu costumo falar muito rápido. Então, se por algum motivo não estiver ficando claro o que eu falei, só dá um cliquezinho aí, levantar a mão, que eu já dou uma diminuída na velocidade, tá? Nesse formato híbrido, a coisa começa a até acelerar um pouco mais, né? Porque eu estou sem olhar para a cara de desespero de vocês, que normalmente aparece na aula síncrona, na aula presencial, né? Então, caso vocês, porventura, estejam achando que eu estou falando rápido, tá um pouco difícil de acompanhar, é só me avisar, tá? Passando brevemente, tá? Só para apresentar para vocês o que eu usei como base para a construção da aula. Eu usei artigos desde os mais antiguinhos, ali de 2005, até artigos bem recentes, como 2021. São exatamente esses artigos que estão aqui apresentados, que eu liberei aí para vocês no Siga aí no Google Classroom para constituir a nossa atividade assíncrona 1, tá? E o nosso artigo principal é esse rapaz aqui, tá? Esse Molino 2016 é o artigo base referencial aí do texto que eu estou usando na construção desse conhecimento aqui em específico, falando de rotas de gasificação. Quando a gente fala de gasificação, vocês vão verificar ao longo da aula que eu vou ter que permear pelos processos de transformação hidrotérmica, tá? Que são alternativas aos processos de gasificação convencional. Dentro dos processamentos hidrotérmicos que a gente tem, principalmente falando de biomassa, a principal rota é a rota de gasificação com água supercrítica, e por conta disso eu também já deixei aqui uma literatura relacionada com essa transformação específica. Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que ela é, tá? Só para explicar por que esse artigo está aqui em separado, porque ele não é muito bem categorizado, vamos falar assim, como a gasificação convencional que a gente entende, tá? Ele é um processamento hidrotérmico que ganha o nome de gasificação. Então, para separar um pouquinho melhor as coisas, eu deixei ele junto aqui com o Molino, porque são dois artigos um pouco mais distantes dos demais em relação a conteúdo aí presente. Seguindo com o nosso conteúdo, agora que está apresentado ali efetivamente o que é que a gente usou como base para a construção da aula, primeiro eu queria falar com vocês sobre o que é o gás de síntese. Tá? O gás de síntese é uma mistura muito rica em aplicações futuras, a gente vai discutir isso um pouquinho na aula de hoje ainda, mas é uma mistura composta aí majoritariamente por monóxido de carbono, hidrogênio, metano e dióxido de carbono. Esses são os quatro principais compostos, sendo que os principais compostos presentes aí são monóxido de carbono e hidrogênio, tá? Ele pode conter ainda pequenas quantidades de hidrocarbonetos leves, como etano e propano em sua composição, embora isso aqui seja mais facilmente controlável aí com o uso de tecnologias de separação ou com uso de catalisadores ao longo da gasificação. Existe, óbvio, a possibilidade de presença de alguns outros compostos que são extremamente indesejáveis dentro desse gás de síntese. Só para a gente lembrar, gás de síntese é o principal produto da transformação, tá, que a gente tem na gasificação em si. Então, ele é o produto majoritário aí da gasificação. Quando a gente gasifica uma fonte de biomassa, é muito normal que ela apresente sua composição
compostos diferentes dentro da sua estrutura, tá? Quando a gente fala de biomassa, só para eu seguir aqui com a linha de raciocínio, deixa eu rabiscar aqui uma coisa muito breve para vocês. Quando a gente fala de gaseificação e de biomassa em si, gaseificação de biomassa, vamos falar assim, a gente precisa tratar essa biomassa como uma molécula. Essa molécula ela ganha um nome, tá? Que é pseudocomponente. Na nossa próxima aula, a gente vai falar muito de pseudocomponentes, porque eles são a estrutura básica e fundamental que vai permitir que a gente represente isso como um modelo cinético ou como um modelo termodinâmico ao longo da transformação que a gasificação promove. Esse uso como pseudocomponente, ele vai categorizar a biomassa como uma característica mais ou menos desse tipo. Ela vai ser uma molécula, essa molécula vai ser composta majoritariamente por esses 5 componentes que vocês estão vendo aqui representados: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. As proporções dele nesse pseudocomponente são dadas por uma relação, que é uma relação de análise centesimal, que vocês necessariamente viram na unidade 1 como caracterização da biomassa aqui na disciplina, e aqui a gente vai representar esses compostos, tá, como uma série de letrinhas que eu vou aqui colocar qualquer coisa, tá? Vou botar um A aqui para não embolar a vida de vocês. Então, essa molécula é representada como CX, HY, OZ, NWSA. Qual o objetivo dessa representação? A gente vai conseguir dizer para o sistema como essa molécula de biomassa ela se comporta sendo uma molécula dentro do sistema, e a partir daqui a gente consegue escrever a reação dessa molécula com água e entender que produtos ela vai formar ao longo da gaseificação. Qual o problema disso? Observem que aqui eu tenho uma porção que normalmente é pequena, tá? Mas existe uma porção de enxofre nessa molécula. E esse enxofre, ao reagir pelas rotas de gaseificação, ele dá origem a algumas moléculas muito indesejadas, principalmente o ácido sulfídrico. Esse ácido, em aplicações futuras desse gás de síntese, em processos de síntese que são necessariamente catalíticos, esse ácidozinho aqui, ele tem a habilidade e a capacidade de se ligar permanentemente com os catalisadores, tornando eles inativos. Ou seja, ele promove a desativação catalítica, o que é algo nada interessante para a transformação em si, para a reação em si, tá? Então, a presença do enxofre na biomassa é um dos gargalos tecnológicos que a gente tem para o uso e aplicação dessa tecnologia em maior escala, tá? Ele acaba por atrapalhar porque ele realmente tem essa capacidade de inativar e degradar o catalisador ali ao longo da transformação, tá? Obviamente, a gente pode ter ainda a presença de alguns gases inertes, por exemplo, se eu utilizar o ar atmosférico como agente oxidante, que a gente viu que era uma das possibilidades que a gente tinha, esse ar atmosférico, obviamente, tem presença de gás de nitrogênio em sua composição. Esse gás de nitrogênio normalmente é inerte dentro das condições de reações que estamos operando, e dessa forma ele vai sair como inerte, mas ele vai estar presente na composição desse gás de síntese, e caso seja necessário, a gente pode precisar de uma etapa subsequente de remoção para retirar ele desse gás de síntese, visando uma aplicação aí futura. Então, é sempre importante ter isso em mente quando a gente vai promover esse tipo de transformação termoquímica. É muito comum a gente falar da característica do poder de queima desses gases. Tá? O símbolo que retrata isso é o LHV, daqui a pouco eu explico para vocês o que é esse LHV, mas ele representa, né, em tradução direta, low heat value, ou, em inglês, né, traduzindo aí o termo direto. Para esse gás de síntese, esse valor está em torno de 4 a 13 megajoules por Nm cúbico, tá? Só para a gente ter um valor numérico para isso aí. O segundo produto que eu falei para vocês é a parte sólida, né, dessa transformação, né, da gasificação. Essa parte sólida ela também ganha o nome, esse nome é char. E esse char, ele é uma mistura, conforme eu falei, da fração orgânica, né, que é composta em sua maioria ali por carbono, que não foi efetivamente queimado ao longo do processo de gasificação,
e por cinzas que necessariamente estão presentes na matéria orgânica que está sendo queimada. Essa quantidade, essas cinzas entendam como minerais, tá, que estão presentes aí na matéria orgânica. Essa quantidade de material não convertido pela rota de gasificação, ela depende de muitos fatores, tá? Os principais fatores que influenciam na quantidade de cinzas ou de char, né, formado ao longo da reação. São as características da fonte de biomassa utilizada, então se a gente usar uma biomassa que tem alto teor de cinzas, necessariamente a gente vai formar uma quantidade mais representativa de char. A própria tecnologia de gasificação empregada, porque normalmente as tecnologias de gasificação mais modernas, elas já têm a capacidade de deixar uma menor quantidade de material carbonáceo não reagido, com isso minimizando a formação de coque, e, propriamente falando, até as condições reacionais e operacionais adotadas ao longo da gasificação interferem diretamente nisso aqui. Porque quando a gente pega uma determinada rota e trabalha em uma temperatura inferior à que a gente deveria trabalhar, a gente meio que dificulta esse processo de transformação, fazendo com que eu diminua a eficiência desse processo transformativo. Isso faz, obviamente, com que eu deixe carbono sem converter e aumente a quantidade de coque formado, tá? Então, é uma característica desse tipo de processo, tá? Como eu falei, o LHV, né, que é definido como Low Heat Value, né, é uma forma que a gente tem de mensurar a energia térmica que esse material tem para liberar, tá, por um processo de combustão aí, utilizando ele como combustível. Isso normalmente é medido como unidade de energia por unidade de massa ou por unidade de volume da substância que está sendo queimada. O LHV dessa fração aqui do char, ele normalmente gira em torno de 25 a 30 megajoules por quilo, só para vocês terem uma base numérica aí da requerimento energético para essa queima. Quando a gente fala, né, do processo de gasificação em si, a gente está falando de uma conjuntura, de uma série de reações que levam à transformação da fonte que a gente quer efetivamente gasificar até ela se tornar o gás de síntese, conforme a gente entende ali em sua composição final. Essas fontes, normalmente, né, essas reações, normalmente elas têm características endotérmicas, a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. E a energia necessária para que essas reações aconteçam, normalmente elas são fornecidas, pelo menos em uma parte dessa energia, pela etapa de oxidação de uma parte da fonte da biomassa que está sendo utilizada. Agora há pouco eu escrevi para vocês a biomassa como pseudocomponente, e essa biomassa ela tem uma quantidade de oxigênio em sua composição. Essa quantidade de oxigênio, ela normalmente está relatada, ela está relacionada com a característica de o poder de queima que a fonte de biomassa tem. Traduzindo isso, quanto maior a quantidade de oxigênio presente na fonte de biomassa que a gente quer gasificar, menor o requerimento energético externo necessário para promover essa gasificação. Dentro dessa característica, esse processo pode ser definido com duas definições. Ele pode ser um processo alotérmico ou autotérmico. O alotérmico é aquele que precisa de uma fonte de energia externa para promover a transformação. E o autotérmico é aquele que consegue se conduzir de acordo com a característica energia interna dentro da própria transformação. Então, dentro daquilo que eu categorizei para vocês, por exemplo, a reforma seca ou a reforma vapor, são processos alotérmicos. Para que eles aconteçam, por terem característica demasiado endotérmica ao longo da transformação, a gente precisa de uma fonte de energia externa para promover a transformação. Os autotérmicos, como por exemplo a reforma autotérmica em si, ele consegue se suprir com a presença do próprio oxigênio como um dos agentes oxidantes ali, promovendo essa transformação. Então, vamos considerar, nesse presente momento, que a gente está em um processo autotérmico de transformação, vamos considerar que a gente está transformando ali metano na presença de oxigênio e água, só para a gente ter um parâmetro. E para essa transformação, entendam que a gasificação ela é representada como uma sequência de etapas. Alguns livros categorizam essa sequência em 5 etapas, alguns artigos também categorizam esse exemplo em 5 etapas, sendo que alguns outros categorizam em 4 etapas. Eu estou utilizando aqui a definição em 4 etapas, mas vou apresentar para vocês a de 5 etapas. Por que eu estou utilizando a de 4? Então, porque ela é a mais
utilizada no desenvolvimento dos modelos cinéticos que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá? Os modelos cinéticos, em sua essência, são construídos considerando essas 4 etapas, porque elas são as 4 etapas majoritárias, as que acontecem basicamente em toda rota de gasificação. A quinta etapa ela é controversa, né? Para algumas reações ela acontece, para outras não, então já estou deixando ela de lado aqui, porque normalmente ela pode ser desconsiderada. Que etapas são essas? Oxidação, que é a etapa exotérmica, lembrando aqui da definição, ela é a etapa responsável por liberar a energia que vai conduzir as demais etapas, que são todas endotérmicas. Após a etapa de oxidação, a gente tem o que a gente chama de etapa de secagem, que é uma etapa necessariamente endotérmica, muitas vezes muito endotérmica, dependendo da característica da biomassa que a gente está empregando. A etapa de pirólise, que mais uma vez é uma etapa endotérmica, muito similar ao que vocês aprenderam na unidade 1 da disciplina, com uma definição do que é um processo de pirólise. Entendam que isso aqui não é um processo de pirólise, tá? Uma etapa que tem o nome de pirólise dentro do processo de gasificação. E, por fim, temos a etapa de redução, que também é uma etapa endotérmica. Representando, né, essas etapas dentro da transformação em si, a etapa de oxidação, como eu disse, é a etapa responsável pela liberação de calor para todas as outras etapas, e o produto majoritário dessa etapa é o dióxido de carbono. A etapa de secagem, o que ela faz basicamente é pegar o nosso combustível, a nossa fonte carbonácea, com seu teor de umidade original, úmido, e retirar essa fração de água, né, como água gasosa, né, removendo essa água e deixando apenas a parte combustível desse material carbonáceo. Então, o principal produto da etapa de secagem é a água. Esse combustível seco ele vai para a pirólise, e da pirólise aqui efetivamente ele vai dar origem ao que a gente conhece como gás de síntese, o TAR, o CHAR, o CH4, tá, e todas as demais frações de compostos que efetivamente têm interesse para a transformação. Após isso, a gente tem a etapa chamada de etapa de redução, que é uma etapa normalmente relacionada com o condicionamento da matéria. Então, observem que aqui eu estou seguindo exatamente aquela mesma ordem lógica das etapas anteriormente apresentadas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. E aqui a gente tem na etapa de redução o principal composto sendo o monóxido de carbono. Essa etapa aqui, algumas vezes, ela pode ser desconsiderada. E quando eu digo desconsiderada, ela é propositadamente desconsiderada. Por quê? Porque um dos objetivos é, quando a gente quer, por exemplo, produzir gás hidrogênio, um dos objetivos é fazer essa reaçãozinha que vocês estão vendo aqui embaixo, que é a reação de deslocamento gás-água, acontecer o máximo possível. E como é que a gente faz isso pensando no aspecto reacional da transformação? Vamos dar água para o sistema. Se eu der muita água para o sistema, esse monóxido de carbono vai ser muito consumido, produzindo mais dióxido de carbono e hidrogênio. Por que é que eu faço isso? É mais fácil separar hidrogênio de dióxido de carbono do que hidrogênio de monóxido de carbono. É uma tecnologia mais barata de separação. Então, obviamente, se eu quero como produto hidrogênio e não gás de síntese, eu tenho interesse, óbvio, em produzir o máximo de hidrogênio possível e produzir o mínimo de monóxido de carbono possível. Então, para isso, eu me aproveito dessa reação de deslocamento gás-água, mudo a característica da etapa de redução, fazendo com que o principal produto não seja mais o monóxido, e sim seja gás hidrogênio para, junto com o hidrogênio oriundo da pirólise, formar uma quantidade de hidrogênio total maior para a minha reação. E, por fim, chegamos aqui na etapa 5, tá? Que é a etapa de decomposição do TAR. Ela normalmente pode ser desconsiderada, por quê? Porque algumas vezes esse TAR, que entendam como sendo esses compostos aqui, CNHM, tá? Normalmente são compostos aí aromáticos. Normalmente a gente consegue evitar a formação deles utilizando tecnologias de gasificação adequadas. Então, hoje em dia, essa etapa aqui, 5, ela está mais para lá do que para cá para ser desconsiderada, mas é uma etapa importante em alguns processos específicos. Então, por isso ela está aqui, caso seja necessária alguma aplicação futura aí dessa tecnologia para vocês, tá? Então, isso aqui é o que são as rotas e as etapas de reação ao longo da gasificação. A partir de agora, eu queria conversar aqui brevemente com vocês sobre as características específicas de cada uma dessas etapas para a gente não perder esse fio de meado. Vou começar pela etapa 1, que vocês estão vendo aqui, que é a etapa de oxidação.
Como eu disse, essa é a etapa responsável aí pela liberação da característica de energia térmica requerida pelas demais etapas. Observem que apenas a etapa de oxidação é exotérmica, tá? Todas as outras aqui são etapas endotérmicas. E essa é a etapa responsável por garantir a manutenção da temperatura do reator em condições estáveis, tá? Muitas vezes, em processos de gaseificação, a gente não consegue garantir essa estabilidade de temperatura. O reator começa a perder a temperatura muito rápido dentro de uma determinada etapa da gaseificação. E essa perda muito rápida significa dizer que a etapa de oxidação ocorreu a um nível inferior ao necessário para a manutenção da temperatura. Então, eu preciso de uma camisa que libere essa quantidade de energia para o meu reator para garantir essa uniformidade aí, ou essa manutenção, essa estabilidade da condição de temperatura reacional que eu quero impor à minha transformação. É muito importante aqui também que a etapa de oxidação seja conduzida em condições controladas de oxigênio, quando a gente utilizar o oxigênio como fonte oxidante, porque eu não quero que aconteça a combustão total da parte combustível presente na biomassa, tá? Porque a combustão total, ela leva diretamente à produção de dióxido de carbono e água. Observe que eu não tenho interesse na formação desses compostos. Eu tenho interesse na formação de hidrogênio e monóxido de carbono, majoritariamente aí falando, né? Os outros acontecem como subprodutos. Então, meu objetivo principal aqui é não deixar que isso aqui aconteça de forma tão efetiva assim. Eu quero que aconteça de forma controlada para que eu consiga manter aí a característica do meu gás de síntese ainda íntegra ao final da reação. Então, eu não posso simplesmente colocar uma quantidade muito grande de oxigênio, utilizar oxigênio em excesso, porque senão eu vou perder o controle da composição da minha reação. Né? Quais são as reações que acontecem nessa etapa? Essas que vocês estão vendo aqui, tá? Essas 3 reações que vocês estão vendo aqui, podem observar pelo ΔH da reação, que são todas elas exotérmicas, ou seja, são reações que ocorrem com liberação de energia, e eu gostaria que vocês entendessem que aqui o principal produto dessa etapa não é nenhum dos compostos efetivamente que estão aqui representados, tá? Como está apresentado muito bem aqui nesse diagrama, o principal produto dessa etapa oxidativa é calor, é energia, tá? Ela libera a energia necessária para que as demais etapas aconteçam. Então, esse é o principal produto aqui dessa transformação. E quando a gente fala em compostos, né, os principais compostos formados são dióxido de carbono e monóxido de carbono. Lembrando que dentro dessa etapa a gente pode ter quantidades significativas de nitrogênio ainda presente dentro do reator. Esse nitrogênio ele vai estar presente caso eu utilize ar como agente oxidante, conforme eu já tinha comentado com vocês. E é importante essa presença do nitrogênio porque ele tem a característica de segurar uma pequena parcela de calor liberado ao longo da reação, tá? Dentre os gases, o nitrogênio é um dos gases que apresenta capacidade calorífica a pressão constante razoavelmente alta, ou seja, ele tem uma capacidade significativa de reter calor em suas moléculas. Isso faz com que a quantidade de energia liberada aqui por essa combustão perca um pouco da sua eficiência para transmitir energia para as demais etapas que precisam dessa energia. Então, é bem importante utilizar com parcimônia, né, esse nitrogênio, com esse ar, né, como agente oxidante. Algumas vezes esse uso aqui pode custar uma demanda energética futura por conta dessa capacidade que o nitrogênio tem em reter parte da energia pela sua própria essência, né, como molécula. Passando para a etapa 2, então, que é a etapa de secagem. Essa é uma etapa muito básica dentro da transformação que ocorre ao longo da gaseificação. E o objetivo dela é muito simples, né? Ela tem como objetivo básico a remoção do teor de umidade presente na matéria-prima. A quantidade de energia que é despendida nessa etapa, obviamente, ela está diretamente relacionada com o teor de umidade presente na biomassa, na matéria-prima que eu estou utilizando. Então, se eu utilizar uma fonte carbonácea que tem alto teor de umidade, obviamente eu vou gastar muita energia para remover essa umidade. É muito direto e muito simples. Chegando na pirólise, essa fase ela consiste na decomposição termoquímica da matriz carbonácea, efetivamente falando, né, da nossa matéria-prima.
E isso ocorre por um processo muito similar ao que é o craqueamento, tá, do petróleo, vamos imaginar assim. O que a gente está promovendo é um craqueamento da biomassa. Visando o quê? Visando a quebra das ligações químicas presentes na nossa matéria-prima, visando formar moléculas novas, e essas moléculas novas necessariamente são menores que as moléculas que estavam antes dela presentes no sistema, né? Então, esse é o objetivo aqui da pirólise, diminuir o tamanho das moléculas por meio de um processo muito similar ao que acontece com o craqueamento. Essa pirólise, ela tem, vocês estudaram pirólise como reação em si, como transformação termoquímica na unidade 1. Aqui ela tem, obviamente, características muito similares, que é originar um produto majoritariamente trifásico, né? A gente vai ter uma fase sólida, uma fase líquida ou fase condensada, depende aí da literatura para termos esse nome, e uma fase gasosa, tá? Essa fase sólida, conforme já esperado, ela tem alto teor carbonáceo, com alto heat value, né, conforme a gente viu agora há pouco no slide onde tratamos disso. E essa fração aqui, ela tem uma série de materiais inertes que estão presentes na nossa biomassa fundamental, na nossa matéria-prima original. Essas fontes majoritariamente são compostas pelas cinzas. Então, ao longo dessa etapa 3 de transformação, que é a pirólise, a gente já tem a formação das cinzas que veremos lá no final do nosso processo. A fração líquida ela é normalmente nominada como TAR, ela varia absurdamente em sua formação, tanto na composição daquilo que origina o TAR, como na formação ou não do próprio TAR, né? Isso varia com o quê? Com a característica do gasificador que a gente está usando nesse processo. A gente vai dar uma olhada nas estruturas desses gasificadores ainda na aula de hoje, mas é importante que vocês entendam que essa característica está diretamente relacionada com quais produtos e em qual quantidade cada um desses produtos será formado pela nossa transformação. Essa fração líquida, conforme eu falei, quando formada, ela é composta majoritariamente por substâncias orgânicas complexas, normalmente por compostos aromáticos. Esses compostos eles são condensáveis em condições de temperatura aí que normalmente é baixa, mas também não é tão baixa assim, tá? Algumas vezes a gente consegue aí condensar esses compostos em temperaturas de 80 a 90 graus Celsius. A fração gasosa, normalmente, ela corresponde a 70 a 90% em peso do material que foi alimentado no nosso reator. E a composição, né, desses gases normalmente é de gases incondensáveis, ou seja, são gases na temperatura ambiente. E esse gás, conforme eu falei para vocês, é o que a gente chama de gás de pirólise, assim como o gás originado da gasificação é o gás de síntese, esse gás aqui ele ganha o nome, é um gás de pirólise. E os principais compostos presentes nesse gás de pirólise são exatamente os mesmos compostos que dão o nome e que estão presentes no gás de síntese. O que varia entre o gás de pirólise e o gás de síntese são as proporções entre esses gases. E é por isso que a gente precisa da etapa de redução, para adequar essas proporções e ter assim um gás de síntese com maior qualidade. É importante salientar que essas reações aí de pirólise, né, vamos chamar assim, dentro da gasificação, elas ocorrem dentro de uma faixa muito ampla de temperatura. A gente está falando aí de uma faixa de temperatura entre 250 e 700 graus Celsius. Observem que é uma faixa muito ampla. E essas faixas elas são reportadas na literatura por originar compostos muito distintos dentro dessa faixa. Então, normalmente, quanto maior a temperatura, menor a produção dessa fase condensável e maior a proporção de gás produzida pela rota de pirólise, assim como era na reação de pirólise que vocês estudaram na unidade 1. É importante salientar ainda que essas reações elas são endotérmicas e, conforme visto lá no diagrama original inicial dessa segregação por etapas, a energia necessária para a condução dessas etapas endotérmicas vem da etapa oxidativa original, que culmina na liberação de energia para a condução da reação. Só para salientar, a reação que representa isso é essa daqui, onde a gente tem a biomassa se transformando em hidrogênio, monóxido, dióxido de carbono,
metano, água, tar, char, né, que são os principais compostos envolvidos, e uma etapa endotérmica. É importante que vocês entendam que isso aqui é um resumo muito bem resumido do que é essa etapa, porque na realidade o que acontece aqui é uma série de fenômenos de transferência de calor e massa, uma série de reações químicas que ainda não está plenamente elucidado. Não é plenamente conhecido o que acontece nessa etapa. O que se sabe é que é uma série de reações demasiadamente complexas. Isso aqui eu já acabei por comentar com vocês ao longo das etapas iniciais aí da aula, né? Mas é importante salientar que, por exemplo, a pirólise da celulose, a celulose ela é muito citada, vocês vão ver muito celulose sendo utilizada aqui na disciplina, porque a celulose é o principal composto modelo de gaseificação, tá? E a celulose ela é representada como uma molécula do tipo C6H10O6, e a pirólise dela acontece em temperaturas entre 600 e 700 graus Celsius. Só para vocês terem uma ideia de um número, tá? É uma molécula razoavelmente complexa, né? Com uma fonte ali restrita e elevada até de proporção carbonácea, presença de oxigênio na molécula, e ainda assim precisamos de temperaturas razoavelmente elevadas para conduzir a reação de forma adequada. Chegando por fim na etapa de redução, essa etapa aqui ela envolve os produtos formados nas etapas anteriores. Ela envolve, por exemplo, o char, o gás de pirólise, né, que vai dar origem ao gás de síntese, o tar, que porventura tenha se formado, e tudo isso reage nessa etapa de redução, visando a formação do gás de síntese. Dentro da reação aqui, né, dessas reações, a gente tem duas reações que são exotérmicas, que ocorrem majoritariamente, e duas reações que são endotérmicas, que também ocorrem majoritariamente. Mais uma vez, não entendo que essas aqui são todas as reações que acontecem na etapa de redução, muito mais reações podem acontecer, mas essas reações que estão aqui representadas como sendo de 5 a 8 são as principais que acontecem ao longo dessa etapa. Essa primeira reação, que é conhecida como reação de Bordois, ela leva à reação do carbono sólido formado com dióxido de carbono para dar origem a duas moléculas de monóxido de carbono. A gente tem uma etapa que é chamada de reforma do char, né? Ela reage o carbono sólido formado com água para dar origem a monóxido de carbono e hidrogênio. Ambas são endotérmicas. Tem uma reação de deslocamento gás-água, que a gente já conversou ali um pouquinho sobre ela anteriormente, que é uma reação onde o monóxido reage com água para dar origem a dióxido e hidrogênio. É uma reação levemente exotérmica. E a reação de metanação, onde o carbono sólido reage com hidrogênio para dar origem a metano, que também é uma reação razoavelmente exotérmica. Então, são essas aí as principais reações que acontecem na etapa de redução. Embora tenhamos aqui duas etapas exotérmicas, que são as etapas 7 e 8, aqui, né, a reação de deslocamento gás-água de metanação, essa etapa de redução ela é uma etapa majoritariamente endotérmica. Isso acontece porque as reações endotérmicas são muito mais endotérmicas do que as reações exotérmicas são exotérmicas. Então, ainda na etapa de redução, precisamos de incremento de energia para a condução da reação, muito embora não seja tanta energia como é necessária, por exemplo, na etapa de pirólise. Essas reações aqui de 5 a 8, conforme vocês podem ver aqui, ó, todas elas são reações de equilíbrio. Então, é importante salientar que essas etapas, né, que são regidas pelo equilíbrio na reação, são regidas pelo equilíbrio termodinâmico. Então, a temperatura na qual eu estou conduzindo essa etapa de redução na minha gasificação, ela tem impacto direto na composição do gás de síntese que é formado na etapa de redução. Então, é um detalhe que eu preciso ter em mente quando eu vou promover esse tipo de alteração e de mudança na minha transformação em si, tá? Queria conversar um pouco com vocês sobre as tecnologias de gasificação, tá? Aqui estamos entendidos, deu para compreender esse princípio aqui de funcionamento dessa etapa? Tudo tranquilo até aqui, galera? Só para encerrar esse primeiro bloco aqui da aula.
Acho que não tem nada muito distante do que vocês viram na unidade 1, tá? Agora eu vou passar para as etapas reacionais em si, falar um pouquinho de reatores com vocês, tá? Falando de tecnologia de gaseificação. Os reatores que são usados aí em escala industrial para promover a gasificação em si, né, as reações de gasificação, eles são chamados, obviamente, de gaseificadores, e eles têm algumas diferenças um do outro, e essas diferenças, normalmente, elas estão associadas com 3 fatores. Que fatores são esses? Primeiro, o modo de contato que a gente vai promover, né, dentro do reator entre a biomassa e o agente de gasificação. Em segundo lugar, o modo e a taxa de transferência de calor que eu vou impor a essa reação. E terceiro, ao tempo de residência do material alimentado na zona de reação do nosso reator. Vocês vão ver que todos esses fatores exercem influência nas transformações. Existem hoje 5 grandes tipos de equipamento utilizados para promover essas transformações. São eles o reator de fluxo arrastado, o reator de leito fixo, o reator de leito fluidizado, o reator forno rotativo e o reator de plasma. Leito fixo e leito fluidizado, para aqueles que já fizeram cálculo de reatores químicos, são tecnologias conhecidas, consolidadas, que vocês já entendem aí com maior riqueza de detalhes. Os outros são variações tecnológicas criadas pela especificidade das reações de gaseificação, tá? E a gente vai conversar um pouco sobre as estruturas desses reatores e algumas das suas principais características, para que a gente entenda um pouco melhor como é que eles funcionam com um pouquinho mais de detalhes, tá? Primeiro, vou falar com vocês sobre o primeiro tipo de reator que está ali apresentado, que é esse reator de leito de arraste. Como é que ele funciona? Ele necessariamente é um reator que vai operar aí com partículas finas, tá? Essas partículas finas, elas são alimentadas no seu reator pela porção superior dele, normalmente com a ajuda, né, o arraste promovido pelo agente de gaseificação que você está utilizando. Ao entrar no reator, normalmente essa é a porção mais quente do seu reator. Essa porção mais quente normalmente está associada com a presença de alguma chama, ou mais de uma chama, muitas vezes. E por isso que esse reator é dito como um reator de operação em corrente, tá? As temperaturas impostas nesse reator, nessa porção aqui em cima, né, onde está próximo à chama, normalmente são temperaturas muito elevadas. A gente está falando aqui da ordem de 1.300 até 1.500 graus Celsius nessa porção aqui superior do reator. Isso acontece por quê? Porque normalmente esses reatores operam aqui com oxigênio como sendo um dos agentes de gaseificação, e a gente entra em contato oxigênio com a chama direta. Então, obviamente, a temperatura tende a aumentar muito nessa porção inicial. Então, pensando nisso, entendam esse reator como tendo um gradiente de temperatura, né, ao longo do seu comprimento. Existe um gradiente de temperatura razoável e significativo ao longo do comprimento desse reator, que, se vocês observarem, é muito similar ao que a gente entende como reator tubular, né? O gás entra por essa porção aqui, né, seguindo o fluxo dele, vai embora aqui e ele vai seguindo. Aqui ao final do reator, normalmente é acoplado um sistema de separação. Esse sistema normalmente é um ciclone, e aqui a gente recupera o material residual, que é composto por cinzas e coque, conforme eu falei com vocês. O gás, ele é feito alguma espécie de recirculação para que seja obtido o gás de síntese aqui nessa porção da saída da parte que é chamada no reator de forno, tá? Tudo que vocês veem aqui como vermelho nesse reator é definido como sendo forno, é a região de mais alta temperatura presente nesse tipo de reator. Normalmente, aqui a gente obtém o gás de síntese, como a gente já sabe, majoritariamente uma mistura composta por monóxido de carbono e hidrogênio, e esse gás de síntese normalmente é obtido aqui a uma temperatura não tão alta assim como é na porção superior, tá? Normalmente ele sai aqui em algo em torno de 500 a 300 graus Celsius. Isso depende do comprimento do forno que é empregado nesse reator em específico falando. Esses reatores, eles também são conhecidos por operar em condições de pressões elevadas, tá? Ele opera normalmente entre 25 e 30 bar. Essa é a condição de pressão normalmente aplicada a esse tipo de reator. Passando para o próximo tipo,
Esse aqui são os reatores de leito fixo, e os reatores de leito fixo, eles são segregados, separados, para essas transformações em dois grandes subtipos. Esses subtipos são o reator de leito fixo de corrente ascendente e o reator de leito fixo de corrente descendente. Qual a diferença entre eles? Basicamente, o fluxo do gás de síntese em relação aos sólidos alimentados no reator. O que a gente tem no de corrente ascendente, né, que é esse aqui da esquerda, da figura da esquerda, é que os sólidos são alimentados com uma corrente ascendente de ar, que normalmente tem uma velocidade muito grande, para garantir que as partículas do sólido sejam carregadas pelas diferentes zonas de reação dentro do reator de leito fixo, e aqui em cima a gente vai obter o gás de síntese efetivamente reagido, e as frações de sólido vão ficar aqui separadas normalmente por algum sistema de peneira, que é colocado aqui na saída do gás de síntese. Por outro lado, a gente tem o de corrente descendente, onde a gente vai obter o gás de síntese aqui, ó, na porção inferior do nosso reator. Então, observem que, para os dois reatores, o material que vai ser comburente, ele está sendo alimentado no mesmo lugar. O que está modificando é onde eu recupero esse gás de síntese. Qual a vantagem de um em relação ao outro? Normalmente, esse reator aqui, o de fluxo descendente, ele tem uma eficiência um pouquinho melhor na produção de gás de síntese com mais qualidade do que o de fluxo ascendente. E esse cara aqui tem uma logística interna de remoção de sólidos, de reação química em si, de alimentação, um pouco melhor. Então, cada um com seus problemas. Esse cara aqui, ele é conhecido por ter uma eficiência um pouquinho melhor de transferência de massa nas seções de pirólise e redução, tá? Mas não quer dizer necessariamente que ele tenha eficiência melhor do que o downdraft, né? O updraft em relação ao downdraft. A eficiência dos dois é muito equiparada. Então, um fator mandatório para o entendimento e o funcionamento desse tipo em específico de equipamento diz respeito à própria característica da fonte carbonácea, da fonte de biomassa que está sendo utilizada. Então, tenho isso em mente, é mais ou menos assim que eles são escolhidos. O próximo que a gente tem é o de leito fluidizado, né? E aqui a gente pode ter esse leito fluidizado como um leito fluidizado borbulhante ou circulante. O borbulhante é muito similar ao que a gente tem no laboratório de processos do curso. Quando a gente faz lá a prática, né, de fluidização, a gente observa perfeitamente essa região, a criação da região fluidizada, mas a gente não tem a parte de arraste de partículas, né? A gente até evita que o arraste aconteça, por quê? Porque a gente não tem esse sistema de separação aqui, ó, desse ciclone, que é o que temos no leito fluidizado circulante. A gente tem um sistema de reciclo acoplado aqui na saída do reator, que possibilita que aqui eu recupere as partículas de catalisadores que estão efetivamente presentes aqui para promover essa gasificação, e com isso eu consiga recirculá-las, aumentando a eficiência desse reator. Então, essa aqui, no leito fluidizado circulante, é uma tecnologia muito promissora, com um ótimo princípio de funcionamento, com transferência de massa muito interessante, altas produções de gás de síntese, pouca produção de TAR e char, então é uma tecnologia extremamente interessante para a condução e promoção desse tipo de reação. Tá? Passando para o próximo sistema, o forno rotativo. Esse tipo de equipamento é muito específico, ele é bastante utilizado, por exemplo, onde indústrias que desejam promover aí a gasificação de lascas de madeira, né, que são produtos residuais, aí, por exemplo, da indústria de papel e celulose. Então, ele é um reator aí que depende de um tempo maior, de um cuidado maior de reação, tá? Esse cuidado maior está diretamente relacionado com a existência de partes móveis dentro do reator, né? Imagina, isso aqui é uma espécie de tambor. Esse tambor ele fica se movimentando, fazendo movimentos circulares aqui ao redor do seu próprio eixo, para garantir o máximo de contato entre os agentes oxidantes e o material carbonáceo que efetivamente está servindo combustível aqui na alimentação. Então, a gente faz a alimentação de combustível aqui,
e esse combustível entra nesse forno de tambor rotativo e vai girando até que aqui a gente consiga efetivamente obter o gás de síntese e o resíduo aqui que porventura sobra da reação, né? Aqui temos um forno, né? Por isso que o reator ganha o nome de forno. Esse forno, mais uma vez, gera uma chama, então a gente tem temperaturas muito elevadas aqui também na porção inicial, e temos, mais uma vez, um gradiente de temperatura muito grande ao longo do comprimento desse reator. Tá? Normalmente, esse reator é reportado por possuir um tempo de residência alto, e isso acontece devido à característica de baixa velocidade de rotação imposta pelo forno, né? Então, imaginem que isso aqui é uma espécie de uma rosca sem fim, que vai girando e levando, né, o material sólido ao longo do comprimento desse reator. Normalmente ele opera em contracorrente, ou seja, o agente oxidante é alimentado por essa região aqui, ó, do reator, e o combustível é alimentado por essa região aqui do reator. Normalmente funciona assim, mas existem operações também em corrente. Por fim, chegamos no último tipo de reator empregado, que é o reator de plasma, tá? Esse aqui é a tecnologia mais cara entre esses que estamos aqui discutindo, mas ele é uma tecnologia extremamente interessante, porque ele basicamente permite que você gaseifique qualquer coisa. Até por isso a figurinha dele coloca aqui, ó, lixo sendo gaseificado diretamente. Como é que ele funciona? Você tem uma região de plasma, né? O plasma ele está aqui visando garantir uma temperatura absurdamente alta. A tecnologia plasma ela funciona basicamente por meio de uma manutenção eletrostática de uma condição que leva a agitação molecular a um grau muito alto, fazendo com que as moléculas atinjam temperaturas absurdamente elevadas. Nesse caso aqui, a gente está falando de algo em torno de 10.000 graus Celsius. E essa temperatura absurdamente alta leva a uma degradação atômica do material que você deseja gaseificar. E isso faz com que você seja capaz de promover a gasificação em basicamente qualquer coisa. Você não está aqui interessado com as etapas efetivas de gasificação. Essas etapas, basicamente, elas não existem. A condição de operação é tão brusca que o que você faz é degradar atomicamente o material que está entrando. Então, você vai pegar aquele material que está entrando, vai degradá-lo em átomos, e esses átomos vão formar hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, de acordo com o arranjo molecular que ele achar ali conveniente. O que vai acontecer aqui na prática é que vão se formar aquelas moléculas, né, que possuem as menores energias de Gibbs possíveis, né, seguindo o princípio da mínima energia de Gibbs, que a gente vai discutir bastante na nossa próxima aula, mas vão se formar as moléculas mais estáveis do ponto de vista termodinâmico. Então, é com base nisso que essa tecnologia é baseada. Aqui, a gente pode ter aplicações dessa tecnologia em aplicação direta, em fluxo onde o material entra em contato direto com o plasma, ou em fluxo ascendente, onde esse plasma meio que vai passeando aqui por esse reator, né? Gerando essa gasificação em diferentes regiões, vamos chamar assim, do reator. Né? Normalmente a que é aplicada é fixa, até porque não é um negócio muito legal de você ficar mexendo, porque a temperatura de operação dele é uma condição aí muito brusca e muito elevada de reação, tá? Só para vocês compreenderem aí o princípio de funcionamento. Aqui para frente nos slides, vocês vão observar que os detalhes que eu falei estão aqui compilados para vocês, tá? Eu vou deixar esse material junto no SIGA como material de aula, mas não vou repetir as informações que eu acabei de passar, tá? São informações aí que eu deixo para a leitura de vocês, mas tudo que eu falei aqui na aula está compilado aqui, incluindo as vantagens e desvantagens de cada um desses equipamentos que eu acabei de comentar, tá? Só para a gente seguir dentro desse conceito, tem mais um detalhe que eu considero muito importante da gente conversar aqui na aula, que é a parte de processamento hidrotérmico da biomassa. O que é que seria o processamento hidrotérmico? A gente viu agora aqui ao longo da aula como um todo que todos esses processos têm um ponto em comum, que é a necessidade de uma etapa de secagem para a remoção da água presente na matéria-prima que você está efetivamente ali querendo gaseificar.
Pensando nisso, foi desenvolvido uma série de processos que ganharam o nome de processamento hidrotérmico, porque aqui a água ela não é mais apenas o agente oxidante que promove a gasificação. A água é também um meio de reação. Então, como é que é feito um processamento hidrotérmico? Imagina que você vai pegar o reator, você vai pegar o vaso, vai encher esse vaso de água, e esse vaso cheio de água você vai colocar na matéria que você quer gasificar, para daí você efetivamente realizar o processo de gasificação. Então, a água agora ela é agente oxidante, continua sendo, mas ela também é um meio que promove essa transformação, que promove essa reação. Isso, obviamente, modifica, né, de forma substancial as características da reação, porque agora a gente não tem mais um meio gasoso sendo o meio principal onde está ocorrendo a reação. A gente tem um meio aquoso. Né? Então, pensando nisso, primeiro eu queria categorizar com vocês os 3 processos hidrotérmicos que a gente tem de conversão de biomassa sendo definidos na literatura. O primeiro deles é a carbonização hidrotérmica, que é utilizada aí na produção de microesferas de carbono. A gente tem um segundo, que é chamado de liquefação hidrotérmica, que tem o objetivo de produzir compostos oxigenados, como, por exemplo, acetona, etanol e alguns outros compostos, como dimetiléter, que possuem interesse para a indústria química. E, por fim, temos a gaseificação hidrotérmica, que é muito utilizada para a produção de hidrogênio e ou metano. Então, só para a gente entender os regimes, esses aqui são os regimes de operação, tá? A produção de químicos ela está situada mais ou menos nessa região aqui da hidrotérmica, que é o que eu chamo aqui de liquefação e carbonização hidrotérmica. Aqui nessa região superior, a gente já entra, né, que está aqui representada como esse quadradinho, na região do que a gente chama de gaseificação subcrítica, e aqui o principal produto de reação é o metano, e passando nesse pontinho que vocês estão vendo aqui, ó, que é o ponto crítico da água, a gente entra em uma região nova, que é a região de gaseificação supercrítica, onde eu tenho produção de metano em região de baixa temperatura, e à medida que eu vou aumentando a minha temperatura de reação, eu vou produzindo quantidades maiores de hidrogênio, que é um dos gases de interesse aqui ao longo dessa transformação. E Pensando em... professor, Pode falar. Não vi quem eu foi que estava abriu o mão. lendo o Maurício, Maurício. e eu não estava lendo, eu não vi assim, muita diferença na minha cabeça, não ficou claro entre a liquefação e a gasificação, né? Porque a gente tem a biomassa, aí vai ter lá o solvente, e vai ter a entrada de CO e hidrogênio, não é? Ó, a diferença básica entre liquefação e gasificação é o produto formado. Quando a gente fala em liquefação hidrotérmica, o principal produto formado ele vai ser líquido e ele vai ser algum composto oxigenado. Quando eu falo líquido, entenda líquido a temperatura ambiente, tá? Ele vai ser formado na reação como um gás, mas ele é liquefeito à temperatura ambiente. Então, esse é o principal produto dessa reação. Vai ser um composto oxigenado que é líquido à temperatura ambiente. A gasificação, já na região ali subcrítica ou supercrítica, o principal produto vai ser um composto gasoso, assim como é na gasificação normal. Lembra que a gente até comentou ali que 70% a 90% em P era gás? Aqui continua válido a mesma regra, vai continuar sendo válido que 70% a 90% vai ser gás. Só que agora a gente vai estar partindo de um meio hidrotérmico, ou seja, vai estar conduzindo a reação em meio aquoso, mas ainda assim o principal produto vai ser gás. Tá? É esse que é a principal característica, a principal diferença. Ficou claro, Maurício? Ficou simples. Nada. Passando para frente. Os processos, então, de gasificação hidrotérmica, eles podem ser subdivididos, basicamente, em 3 grandes características, 3 grandes etapas, tá? Ele pode ser uma reforma catalítica em fase aquosa, que visa a produção de hidrogênio, uma gasificação catalítica para a produção de metano, ou uma gasificação em água supercrítica, que pode ou não utilizar catalisadores, que também visa a produção de hidrogênio. Essa reação em específico, a C aqui apresentada, é a que está tendo um pouco mais de uso e destaque. Por quê? Porque ela efetivamente consegue converter uma ampla variedade, uma ampla gama de fontes de material, principalmente material lignocelulósico, em hidrogênio com um grau de pureza bastante interessante. Então, por conta disso, essa reação ela tem ocupado um papel de destaque.
Um detalhe que eu queria comentar com vocês diz respeito a por que não se fala em produção de gás de síntese por essa rota, mas se fala em produção de hidrogênio, né? O que é que acontece com a gasificação em água supercrítica para que isso aconteça? Basicamente, isso diz respeito com a reação de deslocamento gás-água, vocês devem recordar dela, era CO mais H2O, forma CO2 mais hidrogênio, isso aqui era uma reação reversível. O que é que acontece na gasificação com água supercrítica? Lembre-se que o meio é aquoso, então eu estou em um excesso de água muito grande para conduzir e promover essa reação, né? Quando eu faço uma gasificação em água supercrítica, normalmente o que é que acontece? Eu coloco a biomassa em um meio de água, e essa biomassa ela representa normalmente entre 5 e 7,5% em massa, né? Ou seja, aproximadamente 95% do meio é água. Eu estou em um meio absurdamente aquoso. Então, o CO formado, ele tende a encontrar esse excesso de água e levar a reação no sentido de formação de hidrogênio diretamente, obviamente consumindo uma parcela significativa da própria água presente no sistema como meio de reação para ser um dos reagentes e levar a maiores produções de hidrogênio. Então, é por isso que a gente não fala em produção de gás de síntese. Lembra, o gás de síntese é hidrogênio e monóxido de carbono. Aqui, na gasificação com água supercrítica, a quantidade de monóxido de carbono produzida é aproximadamente nula, porque quase todo ele formado, por conta dessa característica de equilíbrio da reação de deslocamento gás-água, ele é prontamente consumido. Então, tenham sempre isso em mente, tá? Essa reação aqui ela é muito interessante para a produção de hidrogênio. O outro uso é a produção de metano, tá? A gente consegue produzir metano aqui, que também tem sua utilidade. Ele pode ser utilizado aí para queima e geração de energia na forma de energia térmica e pode ser uma fonte renovável de energia partindo da biomassa perfeitamente. Né? Ele é um metano chamado de metano verde aí nos livros e nos artigos, por conta dessa fonte aqui ser uma fonte renovável. Então, também é um produto, mas a gente está em uma região diferente, né, de temperatura e de condição de operação. Seguindo, né, com a definição, um detalhe que eu queria comentar com vocês, muito brevemente, é da tecnologia de transformação supercrítica, que é um detalhe muito importante para que vocês entendam o princípio desses funcionamentos hidrotérmicos. E eu estou focando em transformação hidrotérmica mais na parte de tecnologia supercrítica, porque ela é a que funciona, tá? Ela é a que tem ainda uma viabilidade mínima e prática de funcionamento. As demais produzem quantidades muito pequenas dos compostos, então não tem assim atualmente, claro, né, uma proximidade com a aplicação em maior escala, né? A tecnologia de gasificação supercrítica, a gente já tem algumas plantas em escala razoavelmente grande operando com um certo sucesso. Então, por isso que eu estou focando nelas aqui. Como é que funciona, então, essa tecnologia? Quando a gente passa da temperatura de 374 graus Celsius e da pressão de 221,1 bar, a água assume o seu estado supercrítico em qualquer condição de temperatura ou de pressão que ultrapasse esse pontinho aqui, que é o ponto crítico da água. O que é que acontece quando a água atinge esse ponto? O primeiro detalhe que a gente tem é que a água tem uma alteração muito significativa no seu comportamento em relação à sua densidade. E essa alteração na densidade ocasiona um decréscimo muito grande na sua constante dielétrica, ou seja, a água nessa condição aqui, ela passa a ser capaz de dissolver, né, de solubilizar compostos que normalmente são insolúveis em água. Que compostos são esses? Compostos apolares, como, por exemplo, a própria biomassa. A gente tem uma tendência de baixa solubilidade de biomassa em água. Quando a gente chega em estado supercrítico, a água passa a solubilizar muito bem esses compostos. Tá? Então, é por isso que a gente está interessado nesse uso. A principal desvantagem, né, que a gente tem do uso dessa tecnologia é a alta demanda energética, que a reação demanda para ela existir. Observem que eu vou gastar energia absurda para pressurizar essa água e eu vou gastar muita energia ainda para aquecer, enquanto no processo normal de gasificação, eu normalmente gasto energia apenas no aquecimento, né? A pressurização ela não é assim tão relevante, quando ela acontece não é assim tão alta.
Outra característica que a gente tem aqui, que normalmente é negativa, é que os compostos de enxofre presentes nessa biomassa, eles tendem a aumentar muito a sua capacidade de corrosão dos materiais presentes na estrutura do reator quando a água está em estado supercrítico lá dentro. Então, o tempo de uso desses equipamentos é reduzido devido a essa alta corrosividade desse material. Então, são ainda algumas características que precisam ser superadas para que isso aqui tenha alguma aplicação em maior escala, mas é um processo muito interessante visando a produção de hidrogênio de alto grau de pureza. Esse videozinho aqui, ele tem o objetivo de apresentar para vocês a dissolução de uma partícula de biomassa em água supercrítica. Tudo isso que vocês estão vendo aqui em cinza claro é água. Aqui está sendo aumentada a pressão, a temperatura de 500 graus Celsius. Quando você atinge a pressão crítica da água, vocês vão ver que a biomassa vai desaparecer. Né? Atingiu a pressão crítica. Observe que a biomassa virou pó. Né? Se vocês olharem aqui esse frame em específico, deixa eu achar ele aqui, ela desaparece quase que com uma forma instantânea. Por quê? Porque o que era insolúvel passou a ser solúvel. Então, é baseado nisso que a tecnologia supercrítica está funcionando. Outro detalhe muito interessante, vocês observam que a solubilização é instantânea, né? A gente tem a biomassa aqui e ela, instantaneamente, ela desaparece, solubiliza em água. A reação acontece basicamente nesse mesmo intervalo de tempo. As reações conduzidas nesse meio são muito rápidas, elas acontecem quase que instantaneamente. Então, obviamente, os reatores precisam de volumes menores para operar grandes volumes, porque o tempo de residência desse reator é muito baixo. Então, é interessante que vocês tenham isso em mente ao pensar nesse tipo de tecnologia. Um outro detalhe que os autores aí da temática, né, da gasificação com água supercrítica gostam de enaltecer é que a entalpia necessária para aquecer a água nas pressões de 0,1 megapascal e 30 megapascal, ela basicamente é a mesma. Então, a energia que você gasta a mais no processo supercrítico é basicamente a energia da pressurização, porque a rampa de aquecimento da água é basicamente igual, né? Se vocês olharem a energia total necessária para atingir a temperatura de gasificação supercrítica aqui, visando a produção de hidrogênio, que é 700 graus, é basicamente a mesma. Por quê? Porque aqui, eu tenho uma necessidade de uma entalpia muito grande para garantir a vaporização da água à pressão atmosférica, né? E aqui eu tenho uma necessidade energética muito alta, a temperatura constante, para daí seguir. Então, pensando nisso, aqui eu não tenho essa necessidade porque já está pressurizado o meu sistema, né? Então, essa curva não tem esse platô constante. Eu tenho uma transição aqui para a região supercrítica apenas, vocês conseguem ver aqui como essa sigmoide, mas a entalpia total necessária é muito próxima, indicando que o requerimento energético basicamente é igual no que se refere a aquecimento, né? O que eu tenho a mais é pressurização. Aqui tem uma série de vantagens e desvantagens do processo. Eu acabei por comentá-las aqui ao longo desses slides, não vou ficar repetindo essas partes aqui, tá? Mas deixo aqui para vocês como um conteúdo adicional aí da aula. Só para introduzir o conteúdo, muito brevemente aqui, eu queria mostrar para vocês as nossas rotas de gasificação. Tá? Essas aqui são as nossas rotas de gasificação, visando a produção basicamente de gás de síntese, que é o que a gente está estudando aqui na nossa disciplina. E um dos subprodutos que temos interesse aqui nessa produção do gás de síntese está na tecnologia aqui de produção de hidrogênio, visando a aplicação em células a combustível, para daí produzir energia ou movimentação veicular, vamos chamar assim. Outra tecnologia que a gente tem interesse que vamos fazer é usar esse gás de síntese em rotas de síntese, visando aqui a produção de compostos químicos ou biocombustíveis. Então, a gente vai seguir mais ou menos essa árvore, essa cadeia, para que a gente tenha diferentes aplicações, né, dessas tecnologias. Óbvio que a partir daqui eu também tenho como produto o calor, e esse calor pode ser usado para geração de eletricidade também a partir do processo de combustão, tá? É uma rota bem utilizada e de muito sucesso, especialmente aqui no Brasil, com o bagaço de cana-de-açúcar para a produção de energia elétrica nas diferentes usinas de álcool aí, ao longo do Brasil. É um outro caminho muito interessante.
Essa tabelinha aqui, que também é do artigo do Molino, ela traz uma série de plantas presentes na Europa, né? Vocês podem ver que temos diferentes países aqui, Dinamarca, Reino Unido, Áustria, Alemanha, etc., Holanda. E aqui, ó, vocês podem observar o que é que essas plantas produzem, né? Como produto e como tecnologia. Podem observar ainda, que é o que eu quero enfatizar com vocês, que a maior parte dela está no ramo de produção de calor e energia, né? Isso aqui é heat power, né? O H de heat e o P de power. Então, o principal objetivo dessas plantas é a produção de calor e energia, tá? Então, é a maior aplicação que nós temos hoje para as diferentes plantas de gasificação que a gente tem instaladas, particularmente na Europa. Temos algumas outras que estão aqui interessadas em produção simultânea, tanto de produto de queima como em conversão aí em combustíveis, e temos duas apenas que estão relacionadas aqui, uma com a produção de combustível sintético pela tecnologia Fischer-Tropsch, e uma outra em produção de metanol, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí do cenário atual, né, um artigo razoavelmente recente, 2016, do que acontecia na Europa a essa época. Então, galerinha, era basicamente isso para essa aula 1 que eu queria conversar com vocês. Vou abrir aí para vocês em perguntas e dúvidas, tá? E era basicamente isso aí, nosso conteúdo da aula 1.